Hoje é dia 8 de fevereiro de 2022, terça-feira, em Franca, São Paulo. São 15 horas e 40 minutos. Estamos realizando o culto cristão no lar e optamos nesta fase pela leitura desta obra, A Morte e o Seu Mistério. A Morte e o Seu Mistério é uma obra de Camille Flammarion, um astrônomo. Ele escreveu 3 livros. O primeiro deles falando sobre a morte antes que ela aconteça. O segundo volume, que é este caso aqui, falando sobre a morte durante o momento em que ela está acontecendo. E no terceiro volume, fatos envolvendo o momento da morte depois que ela ocorreu. No segundo volume, ele apresenta no item 1 fatos expostos no primeiro volume que provam irrefutavelmente a existência da alma. No item 2, a dupla de vivos, aparições experimentais. E no item 3, a página 85 que nós vamos iniciar, o pensamento produtor de imagens projetadas à distância, cinematografia psíquica, transmissões telepáticas sensoriais. No início do segundo volume, um pensamento socrático. Ninguém sabe o que é a morte, nem se ela será o maior dos benefícios para o homem. Apesar disto, tememo-la como se fora o pior de todos os males. Atenienses, acabais de me condenar à morte. A voz divina, que nunca deixou de fazer-se ouvir em minha alma, durante todo o curso de minha vida, manteve-se hoje silenciosa, razão pela qual não me defendi. Não me defendi de suas acusações, acusadores e juízes atenienses. Acredito que é porque o que se me sucede é um bem. Vou sofrer, submeto-me à sorte a que vós me condenastes. Mas a iniquidade, a infâmia, ficarão para sempre amarradas à memória de meus juízes. Submeto-me, portanto, à condenação, à sanção que me foi imposta. E certamente meus acusadores e juízes também se submeterão às que a vida lhes imporá. E deste modo que as coisas deviam passar-se, no meu entender, tudo acontece para o melhor, conforme já o disse. Quando a morte se aproxima do homem, que nele existe de mortal, desagrega-se, e no que nele há de imortal, de incorruptível, retira-se intacto. Então nós estamos à página 85, o pensamento, item 3, o pensamento produtor de imagens projetadas à distância, as aparições de vivos, mortos que aparecem vestidos como quando viviam, cinematografia psíquica, transmissão telepática. Uma frase de Alfred Russel Wallace. A palavra sobrenatural aplicada a um fato
A palavra sobrenatural aplicada a um fato é absurdo. Continua Flammarion. As duplas de vivos mostram-nos imagens produzidas pelo pensamento. Teremos numerosos exemplos delas nas manifestações de moribundos e de mortos. Este volume é voltado para os moribundos. A volta da morte vem enfileirar-se em ordem diversos fatos inexplicados, de que o estudo atento nos levará gradualmente ao conhecimento do que existe depois da morte. Tais são, entre outros, as aparições de vivos, as aparições de mortos, vestidos justamente como se conheceram, e de aspectos, de atitudes, de vestuários. São para nós enigmas, verdadeiros enigmas. Não inscrevemos estas observações no quadro das manifestações seguramente anteriores ao falecimento, ainda que, no entanto, a sua discussão mais que vez poderá levar-nos a isto. Vamos examiná-la com toda a independência e procurar compreendê-las. A alma é uma substância, a alma é uma realidade, como um átomo de oxigênio, de azoto, de ferro, átomo de rádio, mas sem dimensão, entidade sutil das nossas concepções de medidas materiais de ponderação. Átomo psíquico, átomo pensante, átomo força. Está a alma associada ao corpo por um organismo fluídico, do qual acabamos de ver certas manifestações nas duplas, estudadas no capítulo precedente, de que outros aspectos em breve se apresentarão ao nosso exame. O vosso corpo não é o vosso eu absoluto. O vosso espírito é a energia que se move por um organismo invisível, totalmente distinto do corpo, dotado de sentidos especiais, vista, ouvido, cheiro, tato e muitos outros de ordem psíquica. Todo pensamento atua virtualmente com intensidade maior ou menor, como agente material, como um projétil, como uma pedra, um pedaço de metal que pode projetar-se à distância. Se um homem pensar num assassínio, emite no ar um elemento de homicídio. Uma aparição telepática de vivo, de morto, pode ter origem objetiva, pode ter origem real, pode também ser subjetiva, no espírito que a perceba e no ser de que se emana, o que explicaria a existência do vestuário. Estudemos conjuntamente. Certas aparições podem ser muitas vezes espécies de projeções de telefotografias animadas, de cinematografias. O ser, como tal, é ou tal como se veste. Projeta a sua imagem à distância com vestuários. É uma autoprojeção. Um pensamento, uma imagem, uma impressão
vosso corpo não é o vosso eu absoluto. O vosso espírito é uma energia que se move por um organismo invisível, totalmente distinto do corpo. Dotado de sentidos especiais, vista, ouvido, gosto, cheiro, tato e outros, muitos outros, de ordem psíquica. Todo pensamento atua virtualmente com intensidade maior ou menor como agente material, como um projétil, uma pedra, um pedaço de metal que pode projetar-se à distância. Se um homem pensar num assassinato, emite no ar um elemento de homicídio. Uma aparição telepática de vivo ou de morto pode ter origem objetiva, real, pode também ser subjetiva, no espírito que a perceba e no ser que a emana, o que explicaria a existência do vestuário. Estudemos conjuntamente. Certas aparições podem ser muitas vezes espécies de projeções de telefotografias animadas, cinematográficas. O ser, tal qual é como se sente, projeta sua imagem à distância com os vestuários. É uma autoprojeção. Um pensamento, uma imagem, uma impressão, uma emoção existindo no espírito de qualquer pessoa podem despertar impressão similar no espírito de outra personagem. Este fato pode, ou este fato hoje comprovado, produz seguramente a dificuldade do vestuário e acessórios dos, abre aspas, espíritos, pois naturalmente que uma impressão mental representa uma pessoa no seu estado normal. As aparições, manifestações observadas correspondem a alguma coisa de objetivo, alguma coisa de real. Como a imagem refletida no espelho corresponde a uma realidade apresentada, apresentando-se um aspecto verídico. Mas o problema fixa-se-nos uma questão bastante complexa. Os nossos pensamentos agem materialmente e transportam com eles uma espécie de eflúvios. Podem marcar-se sobre um objeto, sobre uma folha de papel. Um dia na Saltetrière, em 1889, eu procedi a algumas experiências de Charcot, com o Charcot. Convidou-me a pegar um jogo de cartões brancos e escolher um deles. E apesar de que meu retrato aí estava pintado e a mostrar este retrato imaginário a doente, fiz seguidamente nas costas do mesmo cartão um sinal que a hipnotizada não viu. Baralhei estas cartas, apresentei-lhes, sem as voltar, pedindo-lhe que procurasse o meu retrato numa delas. Conseguiu-o imediatamente, o que me causou vivo espanto. Ela quis levar este cartão em branco para o seu quarto, conservando-o como recordação e vendo nele claramente o meu retrato. O magnetizador estava presente em boa vontade, mas afinal a alucinação verídica era incontestável. Embora estejamos certos de que nos é impossível explicar tudo, procuramos saber sempre. O meu amigo, Coronel Albert de Rochas, escrevia-me em fevereiro de 1904, dizendo-me que, hipnotizando duas moças de Voiron, o meu amigo Coronel Albert de Rochas escrevia-me em fevereiro de 1904,
dizendo-me que, hipnotizando duas moças de Voiron, verificara que uma delas exteriorizara a sua dupla à vontade, e que ambas viam essa dupla tomando os aspectos de que a jovem queria imprimir-lhe. Este ponto, notara ele, é muito importante, porque indicaria que tais formas estão no espírito, nos pensamentos, nas recordações do médium produtor. Oliver Lodge já havia sugerido que, abre aspas, os vestuários aparecem porque são imaginários, ou são imaginados. Isso está em discurso de 31 de janeiro de 1902, na Society for Psychical Research. O que nosso pensamento produz imagens e dê origem a aparições não oferece dúvidas. Entre os fatos curiosos já apresentados pelos meus leitores, relembrarei aquele que tirei de uma conclusão que me foi dirigida das Bourges du Rhône, em 1899, a carta de número 715, O Desconhecido, página 185. Essas cartas, relembrando, são correspondências recebidas por Camille Flammarion, que fazem parte do seu artigo, do seu arquivo pessoal. Então aqui ele vai reproduzir essa carta de número 715 e que está já na obra O Desconhecido, na página 185. A 31 de maio de 1895, meu filho mais velho, alistado voluntário do primeiro Us Sardis em Valença, tomava parte das manobras do exército em campanha. Formando na ponta da vanguarda, meteu o cavalo a passo, observando a região ocupada pelo inimigo figurado, quando de repente, uma emboscada, um tiro atingiu meu desditoso filho em pleno peito, a morte quase fulminante. O autor involuntário deste fatal acidente, ao ver o seu camarada largar as rédeas e oscilar no pescoço da montada, apressou-se a correr para ele, para o amparar, podendo ouvir as últimas palavras que o moribundo exalou num derradeiro suspiro. Fizeste-me muito mal, mas eu perdoo-te, por Deus, pela pátria, sempre presente. Em seguida, expirou. Ora, nesse mesmo dia de 31 de maio de 1895, pelas 9h30 da manhã, quando minha mulher se ocupava dos serviços caseiros e nossa filhinha, que tinha então 2 anos e meio, aproximou-se da mamãe e disse-lhe, numa linguagem própria daquela idade: Mamã, olha o padrinho. Meu filho mais velho era o padrinho de sua irmã. Vê, mamã, vê o padrinho, eu brinco com ele. Sim, meu amor, brinca, respondeu minha mulher, sem ligar importância às palavras da criança. Mas a pequenina, em face da indiferença da mamãe, redobrou a insistência, acrescentando: Mas mamã, anda ver o padrinho, olha, está ali, como se encontra bem vestido. Notou minha esposa que a criança, ao falar-lhe, assim estava como que transfigurada. A princípio, comoveu-se, mas bem depressa esqueceu a cena que apenas durara alguns minutos, e só depois de 3 dias mais tarde se lembrou dos pormenores. Um pouco antes do meio-dia, recebemos um telegrama informando o terrível acidente ocorrido de nosso bem-amado filho, que soube mais tarde que o drama de que se tinha dado pelas 8h. Roger, ville de Toulouse, a Salon de Bourges du Rhône. Esta visão de uma criança não é menos interessante. Aí continua Flammarion. Fecha para mim, Gabriel.
Seria difícil aplicar, ler as pretensas explicações alucinatórias da imaginação dos percipientes e o uniforme do fantasma. Como ainda a coincidência da morte, são tantas garantias da realidade do fenômeno. Quase não vejo a outra interpretação a dar a este fato, senão esta. Aí Flammarion continua. Ao morrer, o jovem rapaz teria tornado a ver a sua casa e a criança, sua irmãzinha. E tal pensamento atingiu-a. A pequenita viu seu padrinho justamente como ele estava, com um uniforme de soldado. Não foi o espírito da criança que se transportou ao longe, como em determinados casos, porque então teria visto o acidente. Foi o pensamento do moribundo que veio impressionar a criança. Pensamento produtor de imagens. Nestes termos, os vestuários do fantasma não deviam surpreender-nos. Esta projeção direta parece-me mais provável que uma série de ondas esféricas atingindo todos os cérebros. Acontece outro tanto no exemplo que vai ler. É a aparição do moribundo igualmente de incontestável autenticidade assinalada por Metzger, na sua obra Ensaio de Espiritismo Científico. O médico Dr. Roland Borstead Keinstor relata a seguinte observação pessoal. Jogava uma partida de cricket, uma bola que eu devia apanhar rolou para o lado de uma sebe baixa. Corri para o sítio de um companheiro, quando cheguei junto à sebe, vi da outra banda meu cunhado, por quem eu tinha muito afeto. Trajava de caçador e trazia uma espingarda no braço. Sorria, acenava-me com a mão. Pedi ao meu camarada que fitasse a aparição, mas ele nada viu. E quando eu pretendi contemplá-la de novo, já havia desaparecido. Muito contristado, fui à casa do meu tio e contei-lhe o que acabara de ver. Tirou o relógio, era 1h10. 2 dias depois, recebi do meu pai uma carta anunciando a morte de meu cunhado, ocorrida precisamente a 1h10. Tal morte se deu de maneira singular. No dia indicado, de manhã, sentindo-se disposto, seguidamente a uma doença, meu cunhado declarara que podia ir à caça. Depois, tendo pegado na espingarda, voltou-se para o meu pai, perguntando-lhe se me havia mandado buscar. Como meu pai lhe respondera negativamente, ele exaltou-se, afirmando que me veria a despeito de tudo. De repente, caiu fulminado, em consequência da ruptura de um vaso sanguíneo nos seus pulmões. Estava neste momento em trajes de caçador e tinha uma espingarda no braço, exatamente como na aparição que me havia impressionado. Página 90. Por que razão, motivo de tal aparição com este vestuário, nesses trajes de caçador e uma espingarda no braço? Há aqui toda uma série de interrogações. Os nossos adversários respondem dizendo que o caso não é verdadeiro, que não há nisto mais do que uma alucinação imaginária. É muito simples, mas a resposta não pode ser dada como solução. Temos o fato, resta encontrar uma explicação exata, uma explicação absoluta. Pode procurar-se. Foi uma discussão relativa a seu cunhado, que o homem, partindo para a caça, foi assaltado pela congestão. Pensava nele, pois. É-nos dado imaginar que uma onda etérea, partindo do seu cérebro, fosse impressionar a mente de seu parente. Teríamos rejeitado com desdém esta ideia há 50 anos. A telegrafia sem fios justifica hoje.
E quando mesmo não a autorizasse, o nosso dever é o de não negar os fatos. Aparição do corpo astral. Cuidado aí, Gabriel, vai derrubar. Não vamos tão longe. Este caso é idêntico ao precedente. A imagem do caçador transportou-se ao cérebro do percipiente. Como a do padrinho que recentemente mencionamos, a sua afilhada. Só um minutinho, a porta está aberta. Um outro exemplo particularmente notável também é de um afogado aparecendo ao seu irmão com vestuários encharcados no momento em que se afoga. 2 pontos e fazendo a leitura. O comandante Manelschir, MNNELSCH, conversava no seu quarto com outro oficial, quando viu seu irmão Jorge entrar e sentar-se com o vestuário a escorrer água. Andava no mar e nesse instante o seu navio naufragara. Essas aparições são projeções lançadas pela alma dos moribundos. Revestem as formas expressas pela ideia dominante daquele que aparece. O verdadeiro pensamento do afogado é para o seu irmão, surgindo revestido de roupas molhadas, porque o vestuário deve-se ter-se paralisado nos esforços, imprimindo-lhe a ideia da tortura que experimentava. Não se notou o menor vestígio de umidade no sítio em que esteve sentado, embora fosse visto, ao entrar, com roupas a escorrer água pelo solo. Temos, portanto, também aqui uma imagem projetada ao longe, como fotografia levada por força desconhecida. Se não tivesse inventado a fotografia, nem o telégrafo, nem as transmissões elétricas, não compreenderíamos em nada este fato. Todavia, nem por tal circunstância, esses fatos deixam de existir. Não se compreender algo não significa que o fato deva não ter existido. As transmissões de imagens são mais numerosas do que se pensa. Muito variadas, bastante vezes, muito complexas. Eis uma das mais curiosas que há pouco me foi enviada pelo próprio observador. 2 pontos e a narração. Um homem que se julga à beira da morte, que se imagina mesmo morto, apareceu à distância, fez-se conhecer a sua situação, transmitiu os seus pensamentos. Esta observação pessoal, absolutamente autêntica, foi feita pelo narrador, que é suficientemente versado em estudos psíquicos para apreciar-lhes o valor. Ao agradecer-lhe esta comunicação, apraz-me associar a minha gratidão o nome do erudito amigo R. Maratrai, ao qual devo conhecimento do documento seguinte, recebido de Londres a 19 de setembro de 1920. Vamos examiná-lo com interesse todo especial. 2 pontos. Estive durante certo número de anos à frente de um grupo de moços que, na sua maior parte, me consideravam um pouco como parente, protetor, em virtude do interesse que sempre lhes testemunhava, assim como as suas famílias. Muitos dentre eles fizeram o sacrifício de sua vida durante a guerra, e eu fui intérprete de alguns
para levar mensagens consoladoras aos seus doridos pais. A 12 de julho de 1918, estava eu com uma amiga, a senhora X. na sua sala de visitas e conversávamos sobre qualquer assunto quando ela me disse subitamente: parece-me que um dos rapazes deseja fazer-lhe alguma comunicação. É um moço alto, moreno, fardamento caqui, com dragonas voltadas para mim, de maneira que nelas posso ler claramente as letras R.E. Disse-lhes que não conhecia senão um rapaz que correspondia a esses sinais e que pertencia ao corpo do Royal Engineers. Chamava-se ele W.M. E eu não julgava morto. A senhora X replicou: afirma ele na verdade. Mas, e sorriu. Supôs que o senhor o tratasse pelo sobrenome como que o conheciam na sua roda. Respondi imediatamente: vamos, favor. Era a sua referida alcunha. Que grande novidade é para mim o saber que morreu. Contou-me então que fora sepultado vivo no seu abrigo subterrâneo pelo desabamento provocado pela explosão de uma granada germânica e que ainda estava enterrado. A minha interlocutora, vidente, sensitiva, médium, exprimiu o sofrimento que sentia pessoalmente, coincidindo com os experimentados pelo jovem soldado. Perguntaram-lhe qual o motivo que o levara a manifestar-se a ela. É que, respondeu ele, ao perder os sentidos, parece-me que o meu irmão Jock viria juntar-se a mim dentro em breve. Leva uma vida desordenada no Egito e a senhora é a única pessoa, acrescentou ele, dirigindo-se-me, de quem o conselho imediato poderia salvá-lo desta existência, ou dessa experiência perigosa. Prometi cumprir este desejo, embora visse as grandes dificuldades que teria de vencer para encontrar Jock, porque ignorava o endereço e de sua família. Não há dúvida qualquer recomendação para o seu outro irmão Duncan? Não, replicou ele, Duncan não corre perigo e voltará são e salvo para casa. Procurei desde logo o meio de encontrar as relações com o jovem Jock. O mais seguro pareceu-me descrever a filha do gerente de nossa sala de exercícios, que conhecia a maior parte dos meus rapazes e de suas famílias. Insisti para que me auxiliasse em suas investigações. 3 dias depois recebi dela uma carta exprimindo o seu pesar. Procurara por todas as formas descobrir o paradeiro da família em questão, mas sem o menor resultado. Ora, o correio seguinte trouxe-me uma segunda carta informando que, no instante mesmo em que acabara de enviar-me a presente mensagem, havia encontrado uma companheira de colégio que informara a sua ansiedade por não receber notícias do seu noivo, que se encontrava no Egito. Quem é ele? Insistiu. Não se recorda de Jock M? Era precisamente o moço de quem eu procurava a direção. Simples coincidência, fortuita, ou intervenção de amigo do outro mundo, conhecedores das minhas preocupações. Em consequência desta curiosa circunstância, pude obter o endereço de Jock e escrevi-lhe afetuosa carta falando-lhe da ansiedade de seu irmão, suplicando-lhe que me dissesse se tal ansiedade era fundada ou se não pensava que era necessário mudar de vida para a salvação de sua alma.
Na semana do Natal, no mesmo ano, recebi no meu escritório a visita de Jock e do seu irmão Duncan, por uma nova consciência não menos singular que a primeira. Haviam se encontrado na rua e que vivia sua mãe, na rua em que vivia sua mãe, um vindo da França, outro da Palestina, desembarcando ambos em estações diferentes, com pressa de reencontrarem na sua casa em Londres. Jock disse-me que a minha carta lhe fora entregue num dos momentos mais críticos, quando desgostos com a perversidade da vida do Cairo, da qual participava, hesitava entre duas alternativas: suicidar-se ou partir para a frente das linhas de fogo na Palestina. A minha carta dera-lhe o que pensar. Lembrava-lhe das nossas relações antigas e esta lembrança salvou-o. Ora, no mesmo dia vieram fazer-lhe propostas para conduzir à Palestina o automóvel do general, porque era conhecido como hábil chofer. Mas, acrescentou Jock, nosso irmão Will está ainda vivo. Nossa mãe recebeu ontem carta dele. Não compreendo como pudesse transmitir-nos tal mensagem. Creio nas comunicações com mortos, mas é possível produzir-lhe uma manifestação como pessoas vivas? Vosso irmão não está morto, certamente, exclamei eu, mas a morte ameaçava-o, e o simples fato de solicitar o meu auxílio em vosso favor nestas circunstâncias prova-o suficientemente. Nessa famosa noite, no momento preciso, quando ele se manifestava, encontrava-se numa trincheira, vira saltar a maior parte de seus camaradas na explosão do fogo inimigo. À medida que os alemães cobriam ou descobriram os seus abrigos, esperava que os últimos obuses dirigidos contra os seus esconderijos o atingissem. Por sua vez, de um momento para outro. Recorda-se perfeitamente de ter então pensado em todos os seus atos, nos que amava, em sua casa, e particularmente nos dois irmãos militares. Regozijando-se com pensar que poderiam ser poupados ao passo que ele sucumbia. Ora, justamente neste momento, a artilharia inglesa, descobrindo a bateria inimiga, fê-la saltar e o seu jovem amigo salvou-se. Outro irmão Duncan, sobre o qual não havia a menor inquietação, foi morto 3 semanas depois da visita que me fizera, no instante em que levava ao seu destino mensagens importantes, como agente de ligação através de uma zona violentamente varrida pelo fogo dos adversários. Bernard H. Springat, 14 Earls County Square, Londres. Carta sob o número 4271 do arquivo pessoal de Camille Flammarion. Há nestas narrativas muitos fatos experimentalmente impressionantes, extremamente impressionantes. Primeiro, a aparição de uma vidente, uma sensitiva, uma médium, desse o nome que for, de um homem vivo que se crê chegado o momento de morrer, soldado na frente da batalha inglesa, na França. Pensamento produtor de imagens. Segundo, a comunicação deste soldado com um amigo, um protetor, a quem pede que voltasse ou que velasse por seu irmão, que neste tempo estava no Egito, no Cairo. Terceiro, um conjunto de circunstâncias permitindo que o protetor encontrasse o endereço do referido irmão. Quarto, este irmão enviado à Palestina, a hora predestinada, como se
uma influência psíquica tivesse dirigido ou dirigindo os fatos. Quinto, o herói da aparição não sendo morto como o tempera, ou seja, aparição de vivo. Sexto, a previsão de que o terceiro irmão voltaria são e salvo à casa paterna e a imprevisão de que seria morto durante a guerra. Então nós estamos aqui na página 94, do segundo volume de Camille Flammarion, A Morte e seu Mistério, fatos onde ocorrem a aparição de fantasmas, de pessoas moribundas. Senhor Jesus, é nesse instante em que abrimos a nossa alma, abrimos o nosso coração, para que, tocando nesses enlevos, nessas narrativas de Camille Flammarion, nós nos recordemos da nossa própria realidade. De mente calma, serena, deixar penetrar no nosso mundo íntimo estes eflúvios que certamente só irão nos fazer bem, trazendo-nos as energias necessárias que há muito buscamos e não sabíamos onde encontrar. Sempre disponíveis, sempre presentes, e no entanto, o quanto temos adiado estes encontros conosco mesmo, com a nossa própria realidade, é ad eterno, sob os eflúvios desses mensageiros, o Senhor da vida, do Verbo divino que se fez carne, habitou entre nós e nós não o reconhecemos. 2000 anos se passaram e sua vida inesquecível, tão especial, tão singular, ainda é motivo de conflitos, de tergiversões, de reflexões profundas, mas acima de tudo de encontros com o Altíssimo. Porque quer sejamos da turma que torce contra esses alertas que o Senhor da vida nos traz, em nome do amor, vivenciado, exemplado, explanado, nos permite perceber o amor, saber do amor, sentir o amor e vivenciar o amor, o alto amor, aquele em que nós nos perdoamos, nos compreendemos, nos aceitamos e seguimos à frente com o que temos. Aquele em que verificamos as diferenças, as singularidades generalizadas. Ninguém é igual a ninguém. Nem nós mesmos somos iguais a nós mesmos alguns instantes antes. Então percebemos que amar as diferenças, amar-nos nas próprias diferenças de ontem para hoje, valorizarmos os nossos erros, sabermos que erramos, mas que esses erros nos trouxeram até aqui e podemos então buscar algo melhor, algo mais seguro. E esta era nova, esses ventos
de imortalidade que nos chegam nas palavras de Flammarion e de seus prepostos, de seus objetos de estudo, nos referendam de nós próprios. Aquilo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Eu me vou, mas não vos deixarei órfãos. O Espírito Verdade estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Lucigênitos, filhos da luz, filhos do Altíssimo Criador, tendo em nós o potencial de nos cristificarmos. Jesus, hoje, fevereiro de 2022, cuidando de 5 planetas, só na Terra, 30 bilhões de almas, 8, 9 bilhões encarnados. Não satisfeito com isso, gerencia os destinos de Capela, de Alcíone e mundos primitivos, aonde ainda sequer se desceu das árvores, na forma de Homo sapiens, Homo habilis, Homo erectus. Das armas biológicas, das armas químicas, das armas atômicas, para uma clava na mão, para muitos de nós, ainda renitentes, muitas das vezes de outros mundos, tais como os capelinos que foram lançados na Terra e ainda permanecem aqui e provavelmente ainda serão degradados para esses mundos primitivos. O Pai, gerenciando nossos potenciais, nos coloca em ambientes onde as forças da natureza, a renitência na ignorância e, consequentemente, a dor para com o próximo, nos coloca ali para refletir sobre o que temos hoje e que estamos desprezando. A nossa essência é a filiação divina, a nossa essência é a imortalidade, a nossa essência é a comunhão com o Altíssimo para que tudo aquilo que fizermos seja bem feito, dure, permaneça, seja proveitoso. Convidados estamos para unir-nos ao Cristo de Deus, assim como Ele é um com o Pai. Que sem Ele seremos plantas arrancadas do solo das oportunidades momentâneas e com raízes expostas ao sol. Não queremos, o que se pode fazer é deixar nós mesmos as consequências de nossas opções de até então, até que, já amadurecidos pela dor, digamos: eis-me aqui, Senhor, permita-me recomeçar à sua maneira, à maneira do amor, à maneira da misericórdia, da complacência, da fraternidade incondicional, da tolerância, da paciência. Então, Senhor,
eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Que esta vibração seja amplificada pelos companheiros de Flammarion, pelos emissários de Jesus, para que realmente todos nós sintamos a força do bem, a força do amor, e que esta força seja o nosso clima de todas as horas, de todos os instantes, principalmente quando estamos nos nossos momentos de luta, para que o melhor seja feito. Não apenas que alguns instantes sejam reservados a esta realidade que é a nossa essência. É o ar que respiramos, a água que bebemos, o alimento de vida eterna que necessitamos, aonde não se terá fome, não se terá sede. Porque enfrentemos o que tivermos que enfrentar, trabalhando no que tivermos que trabalhar, o nosso melhor estará sendo aplicado. Muita paz a todos, que Deus abençoe cada um de nós.